A esperança do ser humano é algo que me irrita. Tudo é motivo para renovar as esperanças. Um novo dia que nasce, o sol que saiu de Escorpião e entrou em Sagitário, o Mercúrio que estava retrógrado e agora não está mais, um novo mês que se inicia, um novo ano, uma nova eleição. Tudo é motivo para renovar as esperanças. Mesmo que a gente já tenha enjoado de passar por tudo isso e nada tenha mudado. Que capacidade extraordinária e irritante que o ser humano tem de renovar as suas esperanças. E o motivo de sermos agraciados com essa habilidade é muito óbvia. Por quê? No momento em que perdemos a esperança, certamente perdemos também a capacidade de enxergar um propósito na vida. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo com o Edu. Bate-Papo com o Edu! Muito bem, estamos iniciando mais um episódio do Bate-Papo com o Edu. Esse que é o nosso episódio número 25. Quem diria, hein, Érica? Episódio número 25. Hoje é dia 9 de abril. Você está acompanhando aí o nosso episódio. Você já sabe, obviamente, esse programa é gravado antecipadamente, mas a primeira exibição nós estamos ao vivo ali no chat. Então você pode mandar a sua pergunta que nós vamos interagir com você e responder. Obviamente isso é uma coisa que você já sabe, né? Toda quinta-feira, 8 horas da noite, nós estamos ao vivo no YouTube. E os patrocinadores desse episódio é Ancar Eventos e Mercado Pago. E olha só, hoje nós não vamos ter interrupção para o Merchan, né? Estamos aqui ainda no episódio número 25, né, Érica? Então a gente ainda está testando formatos, a gente está vendo o que funciona, o que não funciona, o que é legal, o que não é. Então hoje nós vamos fazer aí um novo formato, tacando direto, sem interrupções, mesmo porque quando entra o patrocínio, a audiência cai, às vezes tem lá 35, 40 pessoas assistindo, entra o Merchan, cai para 16, depois para recuperar é uma tristeza. Hoje eu sinto. Mas o patrocínio é importante existir, a gente precisa desse patrocínio também. Exatamente. A propósito, hoje tem uma novidade, você já colocou a sua imagem aí? Hoje, além da Érica estar microfonada, nós temos a Érica com imagens. Põe aí, dá um oizinho aí. Eita, nós. Hoje a Érica está participando com imagens. Tá ficando chique. Então hoje nós temos aí, a partir de hoje também, a Érica com imagens aí para que quando ela entrar com seus relevantes pitacos, vocês também possam desfrutar dessa face belíssima que ela tem. Vamos lá, e hoje o salve do Edu vai para minha querida Luciana Geraldi e para Fernanda Alves, lá da Nova Era Contabilidade. Elas estiveram aqui recentemente para renovar o posicionamento de imagem delas. Foi um momento muito bacana, são profissionais do mais alto nível. Beijo, Lu, beijo, Fê. Um salve também para minha amiga Juliana Schiavinato, que também veio renovar aqui as fotografias de posicionamento dela, segundo ensaio já da Ju. Um beijo para a Ju, para toda a família lá. E também para Raquel Pacheco, corretora de imóveis. Tive o prazer de conhecer a Raquel pessoalmente aqui na semana passada. Uma pessoa encantadora. E também nós realizamos aí o seu trabalho de posicionamento. Ficou incrível, muito obrigado, Raquel. Um beijo para você e para toda a sua família aí. Raquel tem 4 filhos, né? Tava contando aqui no cabelo e maquiagem, aqui enquanto fazia o cabelo e maquiagem, as peripécias de uma família tão grandiosa como a dela. Um beijo no coração de vocês, tá bom? E, gente, hoje nós estamos aqui com uma convidada. É uma convidada de uma elegância, assim, o nível de convidados que nós estamos tendo aqui, né, Érica, é do mais alto nível que eu nunca imaginei que eu teria, tá? Hoje a nossa convidada é mãe, é esposa, é advogada, e ela é ninguém mais, ninguém menos que a coordenadora do Procon de Piracicaba. Seja bem-vinda, doutora Lúcia Dávila!
Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Agora, fala uma coisa pra mim. Você é do PROCON, Do PROCON. coordenadora do... Sim, Acima de você tem mais alguém lá no PROCON? sim, o procurador-geral do município, que é responsável por toda a procuradoria, né? Tanto a procuradoria jurídico-administrativa, judiciária, execução fiscal, e o PROCON também está dentro desse organograma, é o doutor Marcelo Marum. Agora, o que é o PROCON, doutora Lúcia? É o nosso querido Celso Russomano institucionalizado? Não, de forma alguma, de forma alguma. Claro que eu não posso deixar de dizer que o Celso Russomano, ele traz, sim, coisas boas aos PROCONs de todo o país. Nossa, né? mas ele é chato demais. Ele faz algumas leis que beneficiam os PROCONs no sentido de... Tem perguntas aqui do Instagram do Celso Russomano, depois nós vamos fazer. Você que fez a pergunta do Celso Russomano, fique aí que nós já vamos fazer. Ele está equipando os PROCONs com veículos, com computadores novos. Ele? Sim, o projeto de lei dele, Ah, tá, obviamente, tá. projeto de lei dele, Uhum. e que destina verba, ou já adquire, né? E os PROCONs do Brasil todo estão recebendo esses equipamentos. Então, mas é óbvio que o Celso Russomano, ele vai no problema, diretamente ao problema, e às vezes não passa pelo procedimento que o PROCON toma o cuidado de fazer quando de uma reclamação. Porque quando eu gosto muito do Celso Russomano, eu tava brincando aqui quando eu falei que ele é chato, porque às vezes ele faz ali, né, tem aquele caso do que ele abriu a caixa de fósforo para levar o fósforo, tem essas questões mais folclóricas, né? Mas eu sinto assim, por exemplo, a emissora chega lá, a marca do supermercado aparece para todo mundo é reganhado, né? Todo mundo vê, e o cara fica meio que sem a possibilidade de defesa, né? Ele já é condenado ali pelo tribunal da TV, da internet e tal. E aí ele justifica que é interesse público, ele pode mostrar, enfim, ele tem as justificativas dele lá, mas não existe ali no trabalho dele um processo como o PROCON tem ali, o direito da defesa e tudo mais. Né? Exatamente. Claro, por exemplo, quando uma pessoa vem até o PROCON com uma questão, nós notificamos a empresa, ela tem um prazo para resolver ou para responder, porque ela pode demonstrar que o consumidor não tem o direito. Então, o PROCON, claro que ele tem um viés muito mais pró-consumidor, porque o consumidor é a parte vulnerável da relação, isso por motivos óbvios. É o fornecedor que detém o conhecimento, que detém a tecnologia, que detém os dados. Então, o consumidor é hipossuficiente. Então, obviamente que o PROCON, ele é mais pró-consumidor, mas, na verdade, o que a gente busca é um equilíbrio entre as partes da relação de consumo. Inclusive, até queria te parabenizar pela crônica, achei muito, muito bom e muito pertinente, porque, ouvindo você falar, eu fiquei pensando, realmente... Todos os dias, há 12 anos, passando pela porta do PROCON, eu renovo as minhas esperanças de que um dia essas relações tenham um equilíbrio. Muito bem, muito bem. Muito obrigado aí pelo seu elogio, minha querida doutora Lúcia. Agora é o seguinte, o PROCON, cada cidade tem a sua. Tem municípios que não tem. Não, mas ele atende a população, então ainda que seja uma empresa de São Paulo, se eu moro aqui, eu reclamo no PROCON daqui. Sim, reclamo no PROCON daqui. Isso também vale para multinacionais, tipo Uber. Sim. Desde que nós tenhamos os dados da empresa, obviamente, para poder notificá-la, claro que se o consumidor não tem, a gente até tenta procurar, mas... Às vezes ele chega lá com um nome fantasia e a gente vai procurar, tem 300 empresas com aquele nome, fica difícil. Então, minimamente, o consumidor tem que fornecer alguns dados. Mas, em tese, o consumidor pode reclamar em qualquer lugar, mesmo no PROCON e mesmo na Justiça. Ele pode reclamar em qualquer lugar. Nosso vizinho está em obras. Se você ouvir um barulho aí, é que ele está em obras aqui, mas, coitado, depois das 6 eles podem fazer obra, eu não vou perturbá-lo, tá? Então, se você ouvir um barulhinho, vai que ele vai reclamar no PROCON, Sim. né? Melhor não mexer, hoje, pelo menos.
Desculpe, continue. Imagina. E nós atendemos munícipes daqui da região, de cidades que não têm PROCON. Claro que essa é uma liberalidade da prefeitura, porque, segundo as regras da Fundação PROCON São Paulo, a qual nós somos vinculados, que há um convênio entre a Prefeitura Municipal de Piracicaba e a Fundação PROCON São Paulo, nós podemos nos limitar a atender munícipes ou, se não são munícipes, se a relação de consumo se deu aqui. Mas existem cidades aqui que são vizinhas, que não têm, e a gente acaba atendendo. Entendi. Agora, assim, essas multinacionais que operam aqui, todas precisam ter uma sede no Brasil? Por exemplo, eu consigo reclamar da Temu. A Temu é demais, né? Então, precisa ter, porque se você fez uma compra internacional, você não é um consumidor, você é um importador. Ah, vá. Ah, vá. Sério? É muito complicado isso. Por exemplo, olha um caso interessante que surgiu hoje, inclusive, lá no PROCON. A pessoa telefonou e disse que ela fez uma compra pela internet e que o produto está retido na Receita Federal. Não tem que ser feito. Não, aí tudo bem. Ela importou um produto, ela tem que pagar as taxas. Agora, se foi uma compra internacional, esse site, ele tem um endereço aqui para ser notificado? Se ele não tem, a gente não tem como, né? A Temu tá fazendo umas coisas assim que é impressionante. Ainda não apareceu Não, no PROCON, não. Eles Aqui não. vendem cadeiras, cadeira de praia, por exemplo. Sim. É um preço muito baixo. Aí a hora que chega em casa é miniatura de cadeira de praia. Não. Aí você vai ver no anúncio, onde que tá escrito que é miniatura? Aí você acha lá numa letra miúda lá as dimensões e tal. Quer dizer, é feito propositadamente para induzir o consumidor a erro, Com certeza. né? E esse tipo de compra internacional, então, não é uma relação Então, de aí consumo, a gente é uma tem que ver importadora. se tiver uns dados, um CNPJ, o endereço. Se o consumidor trouxer o CNPJ, a gente encontra o endereço. Entendi. Agora, o que você acha que a sociedade, como você acha que a sociedade vê a importância do PROCON? Você acha que é alguma coisa que a sociedade entende? As campanhas de conscientização ainda surtem algum efeito? Eu vejo, por exemplo, no seu Instagram que você faz várias ações de conscientização e tal. A sociedade participa, ela se interessa? Como que tá essa relação com a sociedade piracicabana? Eu vejo um interesse, isso a gente estava conversando, né, antes da gravação, eu vejo que o interesse está migrando para o virtual, né? Então, por isso a prefeitura sempre lança essas matérias, vai para as redes sociais, outros veículos de comunicação espalham também, então agora a gente está tendo uma visibilidade como nunca. Eu acho isso muito importante, porque muita coisa mudou, claro, as pessoas têm muito mais consciência atualmente dos seus direitos, mas ainda há muita confusão. Muita confusão. Às vezes eu sinto que o PROCON, ele tem, e obviamente que ele tem essa fama por mérito próprio, mas as pessoas às vezes enxergam o PROCON como alguém de superpoderes, e nem sempre é assim. Por exemplo, se o PROCON é um órgão administrativo, eu não tenho poder de mando. A gente tenta equilibrar e trazer uma conciliação entre as partes. Agora, se a empresa sumiu no mapa, se a empresa se recusa a atender e, lamentavelmente, o consumidor precisa se utilizar das vias judiciais, o que o PROCON pode fazer no sentido administrativo? Ele pode sim, claro, aquela empresa que não atende, ela vai para um cadastro. Essa empresa vai ficar negativada num cadastro estadual. Tem algumas sanções práticas e, a depender do número de reclamações, ela pode vir a ser autuada. Isso não significa que vai resolver o problema daquele particular. Então, sim, por exemplo, eu fiz uma compra, não recebi o produto. Eu não tenho como obrigar a empresa, a gente tenta, a gente vai até o final.
é feita uma notificação, depois é aberto um processo administrativo que só de abrir o processo administrativo, essa empresa já vai para o cadastro, mesmo que ela venha atender, porque ela teve uma fase pré-processual para atender e que nada aconteceria a ela. Então, não adiantou, a gente chama para uma audiência, tenta conciliar, mas às vezes acontece da empresa não ter o menor interesse na conciliação. Agora, quando vocês fazem fiscalização, né? Igual quando aparece no Russomano lá, o pessoal vai com o coletinho escrito Procon e tal. Às vezes você pode, por exemplo, chegar no estabelecimento com a situação é tão precária que você pode determinar o fechamento daquele estabelecimento? Ou o Procon não tem esse Não, poder? o Procon não tem esse poder. Não. Não. Por mais zoado que esteja ali. O Procon Piracicaba, não. Tá. Agora, o Procon São Paulo tem competências fiscalizatórias um pouco mais amplas. Tá. Mas existe sempre um processo de defesa, porque o poder público ele só pode fazer o que tem previsão em lei. Se não tem previsão em lei, não pode fazer. Nós, pessoas particulares, nós podemos fazer o que nós quisermos e não podemos fazer o que a lei proíbe. Sim. A administração pública é o contrário. Ela não pode fazer o que ela quer, ela só pode fazer o que está previsto em lei. Entendi. O Reclame Aqui seria um aliado do Procon ou são órgãos Totalmente diferentes, porque o Reclame Aqui, ele é particular, né? Ele não é do Estado, e nós não trabalhamos de maneira conjunta, em hipótese alguma. É óbvio que a pessoa pode utilizar dos dois meios, né? Às vezes até quando ela vai até o Reclame Aqui, né, de maneira virtual, vai ao Reclame Aqui, se utiliza do Reclame Aqui e a empresa responde, ela pode até com essa resposta ir até o Procon e falar, olha, eles não estão me atendendo, mas a gente não faz um trabalho em conjunto. Eu volto a dizer, porque e eles usam uma outra maneira, né? O Reclame Aqui, ele vai no sentido de expor a empresa. Né? Nós vamos chamar a empresa de uma maneira particular, né? Claro que a primeira notificação vai por e-mail, hoje a gente trabalha com um sistema virtual, que é o Procon SP Digital, e a empresa tem um cadastro, tem um e-mail, vai para essa primeira notificação, é uma carta de informações preliminares, vai para a empresa por e-mail. Passado isso, a empresa não tomou ciência de que ela está, empresa, vem cá, tem alguém aqui que você está precisando olhar para isso. E ela não toma ciência, eu não posso já colocar essa empresa no cadastro, porque pode ser que aquele e-mail esteja errado, pode ser que ninguém tenha, porque e-mail enviado não quer dizer que é e-mail recebido. Aí vai pelos correios. Entendi. Aí vai com a R. Vai com a R, Aí sim. não tem como. É. Muito bem, estamos recebendo aqui a doutora Lúcia Dávila, coordenadora do Procon de Piracicaba. Presença encantadora. Esse programa aqui é patrocinado pela Encar Eventos e Mercado Pago. Está aparecendo aí durante o programa o QR Code. Abra sua conta no Mercado Pago através do meu link, viu? Nós estávamos na casa de alguém, eu não lembro quem conversou lá. Eu assisti o seu programa, tal, achei interessante, tal, mas na hora eu estava sem o celular, depois eu abri a conta. Você não ajuda o tio Du se você abrir a conta desse jeito. Você tem que ler o QR Code que está aqui na tela. Se você tiver com o celular em mãos, na descrição desse vídeo vai estar o link. Então você abre a sua conta no Mercado Pago com o link do tio Du. Aí você me ajuda, e ajuda também a manter esse programa maravilhoso aqui com informações do mais alto nível de elegância e de prestação de serviço. Relevância, Érica, essa palavra que eu queria mesmo. Relevância. Muito bem, a gente recebeu aqui, eu até conversei um pouquinho com você antes da gente iniciar, recebemos muitas perguntas do SEMAI, nosso querido SEMAI. A gente, inclusive, está passando um problema sério com o SEMAI lá no condomínio. Um perrengue nossa, um perrengue terrível, que teve um vazamento lá no condomínio, eles foram lá consertar e decidiram que cada conta ia custar R$500 a mais. Então veio R$500 a mais em cada conta de água para cada morador do condomínio. Enfim, Mas já a tá gente tem descoberto que
conversando com outras pessoas e outros moradores de outros condomínios, isso está acontecendo com muitos condomínios na cidade. Cada proprietário, né, cada casa está tendo que pagar uma continha, não é uma continha, é uma super continha que veio na conta de cada um, e isso está indo em condomínios afins. E aí o pessoal falando aqui, uma pessoa mandou assim, ó, todo dia falta água no Água Branca. E o outro mandou assim, eu tenho um pequeno comércio, uma privada e uma torneira, pago R$150 por mês de água. Não é exagero. Depende do consumo, né? O que ele pode fazer Mas eu entendi aqui, porque aqui também Tá, sim. é o consumo mínimo do comércio. Porque realmente o comércio tem uma alíquota diferente, né? E aí A tarifa, perdão. E aqui as perguntas, obviamente, né? Se a reclamação do SEMAI é também da alçada do PROCON. Dependendo da reclamação, sim. Que tipo de reclamações uma pessoa lesada pelo PROCON Pelo SEMAI pode procurar o PROCON? Ela precisa ser consumidora, né? Então, porque estabelecimento comercial é fornecedor. Então, o PROCON atende consumidores. Tem essa questão. E o nosso teto de atuação vai quando a discussão passa a ser uma discussão técnica. Por exemplo, o PROCON, ele vai ver o que é de direito. Então, o que o consumidor tem de direito? Óbvio, ele tem que ter direito às informações claras, ele tem direito a uma conta discriminada que indique, né, o porquê de estar cobrando um valor assim, dessa maneira. Ele tem todo o direito de ser revista a conta. Se há vazamento que seja de responsabilidade do SEMAI, é diferente da porta para dentro, né? Mas ali na calçada é de direito dele. Agora, quando a discussão passa a ser técnica, aí o PROCON não tem um técnico especialista nisso para ir até o local e verificar quem tem razão. O que o consumidor tem direito? Tem direito à emissão de um laudo técnico para que, caso ele queira, ele vá discutir em juízo, o juiz vai nomear um perito oficial para verificar quem tem razão, tecnicamente falando. Muito bem. Agora, cobrança abusiva é uma relação de consumo? Sim, é uma relação de consumo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo. Porque a abusividade, ela é uma palavra muito subjetiva. O que é abusivo para mim pode não ser para você. É óbvio que existem situações que, e isso há previsão legal, que o fornecedor ele não pode se valer da ignorância do consumidor. Ele não pode se valer de um momento de crise para levar vantagem. Mas assim, por exemplo, e a gente acaba tocando em assuntos bem delicados, né? É difícil quando quem defende o consumidor tem que explicar. Então, não é bem assim. Por exemplo, eu firmei um contrato de empréstimo. Eu, teoricamente, li o contrato de empréstimo, vi qual era a taxa de juros que seria utilizada, se era price, o que era, assinei e depois não estou tendo condições de pagar. O consumidor tem direito de renegociar a sua dívida? Tem, e tem previsão legal, justamente por conta da lei que combate o superendividamento, que no Brasil nós estamos virando um exército de superendividados. Ele tem direito disso. Mas eu, como PROCON, eu não tenho como determinar isso é abusivo, isso é abusivo, isso não é abusivo. Um juiz, sim. Porque quando a análise precisa dessa subjetividade, a gente não tem essa competência legal para fazer essa análise. É óbvio que a gente pega coisas, e eu como pessoa, como cidadã, como uma cliente, eu consigo perceber que aquilo está demais, mas eu não posso ali taxar
é abusivo. Mas voltando a momentos que recentemente, passa tão rápido o tempo, que não sei se é recente, se não é recente, enfim. Quando tivemos a pandemia, de repente o preço do álcool foi para a estratosfera. Estava cada um cobrando o que queria e fazendo o que quisesse com aquilo. Nós vivemos num país onde há a livre iniciativa. Não existe no Brasil taxação de tabelamento de preços de produtos. O único produto nesse país que é tabelado é o cigarro. Cigarro não pode vender nem a mais nem a menos. Tem que ser aquele preço. É mesmo, só o cigarro? Só o cigarro. Então, existe o livre mercado. Mas nessas situações específicas de crise, o Estado pode olhar para isso e determinar que, olha, isso não pode ser feito. Aí o PROCON vai agir. Então, o que aconteceu na pandemia com relação ao álcool gel, como que o PROCON pode agir? Ele vai ao estabelecimento, notifica para que o estabelecimento apresente os 6 últimos meses de notas fiscais de entrada e de saída, e a gente vai verificar se ele repassou para o consumidor final o aumento que o fornecedor passou para ele, ou se ele comprava pelo mesmo preço e resolveu, de repente, aproveitar daquela situação que estava todo mundo desesperado, precisando de álcool gel, e colocou a preço de ouro. Entendi. Então, existem situações específicas. Tá todo mundo falando do aumento dos combustíveis agora, que realmente tem postos que estão, como na época da greve dos caminhoneiros há alguns anos. Por enquanto, o Estado ainda não se manifestou no sentido de PROCON vai lá mas nós estamos acompanhando de perto. Todo mundo que telefona no PROCON, que vai até o PROCON e fala, o posto tal está vendendo gasolina a R$9. A gente está colhendo todos esses dados, o Estado todo está atento a esse movimento, e se realmente for verificado que é uma situação, digamos que de crise, nós podemos intervir nesse sentido. E se o estabelecimento tiver se abusando nesse sentido, abusando do consumidor, abusando deste momento, e que está todo mundo desesperado, e que as pessoas precisam do combustível, nós podemos autuar pelo fato dele não entregar as notas, ou se quando a gente fecha a conta, vê que ele não está repassando o aumento dele, ele não teve aumento, mas ele resolveu se aproveitar da situação, ele pode ser autuado também. Ele só pode aumentar se for comprovado Normalmente ele pode aumentar, porque existe o livre comércio, né? Se eu quero vender essa caneca a 30 ou a 3.000, é comigo. Mas numa situação de crise que as pessoas estão passando por um momento mais sensíveis, se é uma situação mais delicada, no geral, o Estado pode intervir nesse sentido, sim. Tá, entra uma fiscalização. Sim. A maioria, ou quase todos, os estabelecimentos comerciais têm ali o número do PROCON. Sim. Por que tem o número do PROCON? É para a gente ligar se tiver algum problema? Aliás, a fixação daquele cartaz que tem o 151 e embaixo também tem o telefone da polícia, é obrigatório nos estabelecimentos comerciais. Todo estabelecimento comercial tem que ter aquele cartazinho. A gente tem lá no PROCON, para quem quiser ir buscar, quando a gente vai fiscalizar, quer dizer, orientar, né? Quando a gente vai aos estabelecimentos orientar, a gente entrega o cartazinho. É para todo mundo. É para o consumidor ligar, tirar dúvida, reclamar, pedir, de repente, uma fiscalização, fazer uma denúncia. E para o fornecedor também. Eu costumo falar quando eu vou nas lojas, olha, esse telefone não é só para o consumidor. De repente, você está lá num momento de venda e que há uma dúvida, começa uma situação constrangedora. O consumidor folgado também. Com certeza. E começa, tem direito, não tem direito, não acredito, eu tenho, eu bato o pé que tenho. O fornecedor pode falar, então vamos fazer o seguinte, vamos ligar lá no PROCON e a gente tira essa dúvida. A gente pode tirar a dúvida na hora.
Muito bem. Fala uma coisa para mim. Quando... porque todo mundo fala assim, o consumidor é hipossuficiente, tá aí para proteger o consumidor e tal. Eu tenho muita pena do empreendedor, sabe? Eu sou empreendedor Sim. também, então tem aqui as perguntas do Celso Russomano que eu vou fazer agora, e às vezes eu me coloco na posição do dono do supermercado ali e tal. Mas teve uma situação que, na verdade, ele mandou umas 4, 5 caixinhas aqui, eu vou resumir a pergunta Sim. dele. Ele é dono de uma padaria e por um erro, o funcionário dele fixou o preço de 8 centavos Quando era num produto que deveria custar R$8, certo, né? certo. E a mulher teimou, Fez citava, escândalo. fez escândalo e Sim. levou por 8 centavos. Num caso que é um erro óbvio, ainda assim o consumidor tem o direito Não, de pagar? não. No caso de um erro que a gente costuma falar no direito, é um erro crasso. É um erro de digitação. É um erro que qualquer um está passível de. Então, por exemplo, que no caso é 8 centavos e R$8. Deve ser algum produto alimentício, enfim. Mas vamos supor que você tem um carro lá de 300 mil. Seu funcionário erra um zero lá. Você é obrigado a vender aquilo por um dígito a menos? De forma alguma, é um erro. Existem casos na jurisprudência que as pessoas levam para a justiça coisas nesse sentido e não tem o direito. É muito diferente de custar 8 e o funcionário, quer dizer, custava 7,50 e passou para 8, o funcionário esqueceu de trocar, sabe, uma coisa assim. Aí tudo bem. Mas não, a gente não pode querer também se enriquecer de maneira ilícita. Claro que nesse país ninguém vai enriquecer com 8 centavos, mas é uma forma assim, de levar uma vantagem em cima da outra parte. Não, justamente o PROCON busca o equilíbrio nas relações, jamais prejudicar o fornecedor. É verdade que produto sem preço eu pago quanto eu quiser? Imagina! Não. Não. Então, aí se fosse assim... Produto sem preço no supermercado, posso pagar o que eu quiser para levar Não, se o embora? produto está sem preço, você pode ligar no 151, fala o supermercado tal, no endereço tal, está vendendo coisa sem preço. A gente vai lá e o supermercado vai ser autuado. Entendi. Se a moda pega, né? Não, Qual segmento, assim, lidera o ranking em Piracicaba de Nossa. reclamações? Em Piracicaba, e eu acredito, no estado de São Paulo é certeza absoluta, porque a gente tem contato com os outros PROCONs dos municípios paulistas, mas banco. Não Cara. tem um dia que não venham pessoas, no plural, com contratos fraudulentos. Inclusive, uma vez um advogado me disse que essas empresas gigantes, né, elas assumem o risco de fazer alguma coisa meio fraudulenta porque elas sabem que o cara não vai perder tempo de ir atrás. E ainda que vá, a quantidade de pessoas que deixam de ir acaba compensando aquele que foi lá buscar os direitos dele. Lamentável isso, né? Essas empresas agem de má fé mesmo? Eu não posso falar aqui que a pessoa age de má fé, porque uma empresa tem alguém, uma pessoa humana ali atrás. Eu não posso dizer para você, é má fé, mas eu acho assim, você vai abrir uma conta no banco, você tem que dar lá seu documento, seu RG, seu CPF, comprovante de residência, com quem você é casado, que você gosta de comer, você tem que fazer um cadastro daqueles, foto de frente, foto de lado. Agora, qualquer representante por aí pode representar um banco e fazer contrato por ele sem o menor cuidado? Esse tipo de coisa que eu acho que, eu não posso falar que é má fé, mas com certeza tem uma falta de cuidado por parte do banco. Outra coisa, a segurança com os dados do seu cliente. A quantidade de, não só contratos fraudulentos, mas também de a pessoa acorda, no dia seguinte abre o celular, viu que gastaram fortunas no cartão de crédito. Como? Isso é falha na segurança bancária. Quando o banco percebe que o perfil do cliente não é aquele, ele tem por obrigação legal bloquear aquelas contas. E aí a pessoa reclama,
o banco ou a bandeira de cartão de crédito fala, nós vamos analisar. E 100% das vezes, praticamente, não posso falar 100%, mas 99% das vezes, olha, nós analisamos e você colocou sua senha. Principalmente com os idosos, né? Não. Eles são os que mais pagam caro dessas Sim. contas, Sim. porque muitas vezes eles pagam, né? Eles ficam quietos porque, talvez, ou fui enganado. E Às vezes é tão baixo o valor daquele empréstimo, em que pese ser porque tem uma modalidade de consignado que é empréstimo eterno, é tão pequenininho que o coitado do idoso nem se dá conta. Como assim? Ele não eterno? se dá... É dívida eterna. O banco inventou isso? Dívida eterna? Como É. é que funciona esse negócio? Funciona assim. Existe o contrato de empréstimo que você faz, o contrato bancário, né? Normal, que é a taxa de juros do banco, que é alta, que as pessoas depois falam que é abusiva e coisa e tal. Existem os contratos consignados, hoje em dia o contrato CLT é possível, e o consignado no benefício previdenciário, tanto de pensão por morte como aposentadoria. O consignado tradicional, ele tem dia para começar e dia para acabar. Então, eu empresto X, recebo um valor pouco menor e eu vou pagar, geralmente são 87 parcelas de tanto. Parcelas fixas e eu sei que dia que vai acabar aquilo ali. É um empréstimo consignado. E essa consignação em pagamento pode comprometer até 30% do que o idoso, o aposentado, o pensionista recebe. Abriram duas novas modalidades, que é o RCC e o RCA, que pode comprometer cada um mais 5%, ou seja, o idoso pode ter até 40% do que recebe comprometido, fora se ele fizer na conta corrente dele, que daí pode comprometer todo o resto, porque não tem limite. Bom, enfim. Essas duas, RCC e RCA, eles são, RCC e RMC, perdão, eles são uma espécie de cartão de crédito consignado. Aí o idoso fala, mas nunca recebi o tal do cartão. Não precisa receber. Ele recebe um dinheiro que no mês seguinte, em tese, é para vir uma fatura como idêntica a uma fatura de cartão de crédito para a casa dele. Na grande maioria das vezes a fatura não vem. E o valor dessa fatura é o valor do empréstimo. Se ele pagar na data do vencimento, ele quita aquela dívida já logo no mês seguinte. Se ele não pagar, ele vai como num cartão de crédito comum, ele vai para o rotativo. E é descontado do benefício dele o valor mínimo do cartão. E aí o mínimo da fatura é descontado direto no benefício. Só que depois tem os juros. Então, no mês seguinte, vem a fatura do mesmo valor, mesmo tendo abatido lá, comeu lá um pouquinho. Então, sei lá, vamos supor, R$1.000, a fatura é R$1.000. Não pagou. Aí eles vão e descontam do benefício R$10, que é o mínimo, vamos supor, o mínimo da fatura, R$10. Desconta R$10. Mas daí tem os juros. Então, daí no mês seguinte, vem uma fatura de 1.000 de novo. Não pagou? E assim vai, e assim vai, e assim vai. Pro resto da vida. Eu não estou acreditando que existe um negócio desse. E essa é uma operação legalizada. Sim. Os bancos podem fazer isso. Os bancos podem fazer isso. Mas o aposentado tem que pedir esse empréstimo. Ele tem que pedir esse empréstimo. O problema é que muitas vezes ele não está consciente de que é esse tipo de empréstimo que ele está formalizando. E muitos vêm até o Procon e falam, olha, eu emprestei um dinheiro em 2016 e está descontando até hoje. Eu achava que eu ia pagar, porque a mocinha que me abordou na praça, ela falou para mim que eu ia pagar em 2 anos aquele dinheiro. Gente do céu. A gente precisa dar uma olhada nas aposentadorias dos nossos pais, Precisa né? sim. Ver se não está debitando nada lá, porque às vezes é um valorzinho pequenininho, você não... Sim.
Não, Precisa sim. a pessoa que faz isso vai pro inferno, mas sem chance de defesa. Não vai ter PROCON lá no inferno pra você reclamar, não, viu, seu filho da mãe? Quem faz isso Tem uma fatura do... Eu falo o nome agora? Eu não vou falar o nome para não lhe constranger. Tá bom. Tem a fatura de um banco que venceu no domingo. E na segunda-feira eles cobraram juros por atraso. Me recusei a pagar com juros e agora a conta só aumenta. 100% do atendimento é robótico e ninguém resolve o meu problema. Esse é um típico caso de PROCON, né? Típico caso de PROCON, venceu no domingo. Ele tem o direito de pagar na segunda-feira. Que fim de mundo, não? É. E aí, a gente foi roubado. Eu vou falar o nome agora, mas Sim. porque a Claro deve ter muitas reclamações lá no PROCON, né? Todas as empresas de telefonia. Todas, né? Já foi muito pior, mas agora tá voltando. Não, a gente foi roubado pela Claro. E eu quero que vocês venham me processar, seus filhos da mãe. Vocês me roubaram mesmo. Cobraram 2 parcelas, lembra? A gente tem o Claro TV+, e de repente assim, vamos cobrar 2 parcelas desses trouxa. Você pagou em duplicidade. Paguei em duplicidade. Pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem o direito da repetição do indébito, ou seja, o que você não deve ser devolvido em dobro. Pois é, tenta falar com algum ser humano naquela Pois desgraça lá, só Pois roubou. Mas eles cobraram em duplicidade, só que valores diferentes. Valores diferentes. Sim. Isso também, ele cobrou valor diferente da gente. Uhum. Coisa de centavos, assim, um do outro. Até que eu acho que eu não aceitaria no banco, sei lá. Sim. Ninguém explica de onde vem, ninguém explica. Eu tenho um ódio mortal disso. Certamente você vai pro inferno. Doutora, eu posso abrir uma caixa de fósforo e levar somente um? De forma alguma. Mas ele não fez isso na televisão, Pois né? ele fez isso com o fósforo, fez isso com o papel higiênico, fez isso com o iogurte que vem, sabe, vem naquela bandejinha, nem sei se ainda existe isso, sabe aquele que vem Sim, 6 assim? sim. Então, tira um, não. Aquilo não é que tem vários produtos ali que você pode escolher um deles e desmantelar o pacote, não. Você está comprando um pacote, é um produto que você está comprando, um pacote de 4, 8, 12 papéis higiênicos. Você está comprando um pacote de 6 unidades de iogurte, você está comprando uma caixa de fósforo com não sei quantos palitinhos que tem lá dentro, mas enfim. Não, é um unitário e o preço é unitário. Isso aí é para dar notícia. Mas, gente, como que ele faz um negócio desse na televisão? Ele chegou a falar alguma coisa disso depois? Você já viu ele falando? Nunca vi sobre isso. Eu acho um absurdo. E não pode fazer um negócio. Não Imagine, eu sou empresário, eu compro lá um lote de iogurte, o cara vai lá, corta no meio e leva só metade. E outra, essa metade que ele levou não deve ter validade, não deve ter data de fabricação, não deve ter o lote, porque fica numa parte ali só, né? Você acaba nem levando as demais informações, né? Inclusive até por uma questão de higiene. Eu não tenho competência técnica nem legal para falar das questões sanitárias. Estou falando como uma leiga e que presta atenção nisso. Mas a legislação sanitária também nem permite que se abra o rolo do papel higiênico para vender assim avulso. Pois é. Eu vou te contar, viu? Agora, o pessoal tá pedindo aqui, fala o nome dos açougues que foram autuados para não comprar mais carne. Eu não tenho de cabeça essa informação, não tenho Mas o mesmo. PROCON não pode divulgar assim? Ainda Vocês não divulgam por uma ainda base. não, mesmo porque as empresas têm prazo para se defender. Elas têm prazo para se defender. Entendi. Mas açougue vendendo carne vencida é um negócio... Para quem não está entendendo, eu vi no Instagram da doutora que foram feitas algumas fiscalizações ali pelo PROCON e 6 açougues foram autuados. Foram autuados. Tinha, O que você encontrou lá? na verdade, foi nessa operação, eu não estava presente, mas foi a nossa equipe de fiscais. Produtos vencidos, produtos que alguns açougues comercializam, que, por exemplo, tem muitos açougues por aí que vendem pacote com alguma carne já temperada, ou então pãozinho de alho
que eles mesmos fazem, ou tem alguns açougues até que vendem, por exemplo, pote de maionese, de legumes, Até frango empanado tem também. tem também. Então, quando aquilo ele é vendido fechado, o consumidor tem o direito de ter as informações do que tem ali dentro. Porque ali dentro pode ter algum produto que lhe cause alergia. Então, ele tem que ter a origem, a data da validade, o que contém ali dentro. Todos os ingredientes. Exato. A tabela nutricional não é competência do PROCON. Se tem X de vitamina, Y de sódio, não. Mas o que tem ali dentro, os ingredientes, o consumidor tem todo o direito de saber. Então, esse tipo de autuação aconteceu porque é obrigado a colocar se contém ou não contém glúten, para que um celíaco não corra risco. Nós estamos falando de vida aqui, né? Então, é só colocar lá óleo, ovo, não sei o quê, enfim, o que contém. Então, esse tipo de coisa a gente encontra. Também teve por falta de preço, né? Falta de preço é o mais comum. E não é considerada uma infração de natureza grave, como produto vencido, falta de composição dos alimentos. Isso é grave, porque nós estamos falando de saúde aqui. Mas mesmo assim, as empresas podem ser autuadas por falta de preço. Quando eles são autuados, automaticamente eles precisam baixar as portas ou depende? Não, o PROCON não fecha a porta, não. O PROCON não fecha a porta. Quando, de novo, coitado do Celso Russomano, eu gosto de você, viu, Celso Russomano? Um beijo pra você, viu? No programa dele, ele fecha as portas do negócio, ele chama a polícia, ele faz um regaço. Mas ele é deputado. Ele não é PROCON. Ele não é PROCON. Mas ele fala, ó, eu estou assim, aqui com o PROCON. Com o PROCON, às vezes o PROCON São Paulo acompanha, sim. Porque quando dê um crime, ele pode dar voz, a gente pode dar voz de prisão, né? Pode dar voz de prisão. Crime contra o consumidor, né? Sim. E qualquer pessoa pode dar voz de prisão. Então, pode, mas aí que tá, né? Você vai fazer o quê? Respeita a voz de prisão. Esteja preso, vai fazer o quê? É complicado. É complicado. Muito bem. Recebemos aqui no programa de hoje a doutora Lúcia Dávila, ela é coordenadora do PROCON Piracicaba. Doutora Lúcia, conta pra gente aí como que a gente faz para entrar em contato com o PROCON, qual é a forma correta de obter auxílio e ajuda do PROCON para as questões do dia a dia, seja para solucionar os nossos problemas ou questões educacionais, para a gente aprender um pouco mais, como que a gente entra em contato com o PROCON? Eu acho que a maneira mais fácil é telefonando primeiro no 151, porque lá um técnico vai atendê-lo, vai ouvir a sua demanda e vai analisar se é caso de PROCON, se não é caso de PROCON, e vai te orientar com relação aos documentos que devem ser apresentados já para um atendimento presencial, porque aqui em Piracicaba os nossos atendimentos são presenciais com hora marcada. Então a pessoa tem o dia e o horário e ela já pode ir com os documentos, facilita para que ela não tenha que ficar indo e voltando várias vezes. Vai uma vez pro PROCON, precisa de tal documento, aí volta lá. Então, ela vai ter orientação com relação aos documentos necessários, ela pode também, inclusive, se ela tiver facilidade com internet, enfim, enviar para um e-mail que vai ser passado para ela já esses documentos em PDF, porque o nosso procedimento hoje é todo feito de maneira virtual. Então, o telefone de PROCON é 151. 151. Então, não adianta aparecer lá na prefeitura. Pode. Tá lá na prefeitura, é mais fácil ir pessoalmente. Às vezes acontece de não conseguir falar. O PROCON fica no térreo 2, lá do Centro Cívico, que é a prefeitura municipal. Mas ela pode aparecer sem horário marcado. Pode aparecer. Sempre tem um técnico lá na recepção, que vai dar as mesmas orientações que o telefone. É que o telefone vai facilitar para a pessoa não ficar indo mais de uma vez. Mas ela vai sair de lá com o horário agendado, com uma lista já dos documentos necessários para abrir o processo administrativo. Muito bem, doutora Lúcia, muito obrigado pelo seu tempo, por visitar o nosso estúdio. Foi uma entrevista muito bacana, tenho certeza aí com informações muito relevantes
para a nossa população. Obrigado de coração pela presença. Sou eu quem agradece. Nossa, muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto, espero revê-la em outras oportunidades em breve. Com certeza. Muito bem, pessoal, esse foi o Bate-Papo com o Edu, programa número 25. Não perca toda quinta-feira, 8 da noite, aqui no YouTube. Esse programa tem o patrocínio de Ancar Eventos e Mercado Pago. Você viu aí durante o programa o QR Code aparecendo o tempo todo. Se você não está assistindo pela televisão, se você está assistindo pelo celular, não tem como ler o QR Code com o celular na mão. Então você acessa o link na descrição desse vídeo e abra a sua conta no Mercado Pago. Lá você vai ter maquininha com as melhores taxas do mercado para você que tem um pequeno negócio. Você tem ali, se você assinar o Meli Mais, você tem rendimentos de até 140% do CDI. Né? Você que está aí com o dinheiro parado, é uma boa oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Lúcia, pela sua presença e até a próxima quinta. Um beijo, tchau! Bate papo com Edu.